Boa tarde, queridos irmãos, paz seja com todos. Aqui quem está falando é o pastor Sérgio, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mangabeira. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula da Escola Bíblica. Esperamos que vocês estejam acompanhando, porque os temas que nós temos tratado são fundamentais para que nós tenhamos uma vida cristã de sucesso, uma vida de cristã abençoada, uma vida cristã que realmente começa devagarzinho, mas vai subindo. E esse é o projeto de Deus. Assim como Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Então, queridos, vocês não podem perder o foco. Então, espero que vocês estejam gostando, estejam acompanhando conosco. Se você perdeu algumas aulas, todas as nossas aulas estão no YouTube. Então, você pode acessar o meu canal e lá você vai encontrar todas as nossas aulas. Hoje nós vamos estar na lição número 18. Olha só, das 21 lições que nós teremos, nós já estamos na 18, estamos quase terminando. Então, amados, se você estava aqui, já é para você estar aqui em cima, hein? É para você já ter melhorado aí, tá bom? Porque o objetivo, como aprendemos, é 21 lições para transformar a sua vida. Queridos, vamos fechar nossos olhos agora, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, em que estamos aqui através desta videoaula, pedimos que o Senhor esteja visitando os nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam agora, Pai, se estão na sua casa, no seu trabalho, se estão de repente num passeio, seja lá onde eles estiverem, Senhor, num leito de hospital, porque sabemos que através dessas mídias sociais, o Senhor entra em todas as casas quando acessado, Pai. Portanto, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, sim, ó Pai, individualmente, que estiver nos assistindo, ó Pai, através destas lições, e que possam, Senhor, conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Portanto, Senhor, visita-os onde quer que estejam e que teu Espírito Santo esteja ensinando cada um deles, ó Pai, cada um de nós individualmente. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua. Sempre, Senhor, porque sem o Senhor eu nada posso fazer, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Portanto, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, olha só, na lição de hoje, nós vamos estar falando sobre livres para prosperar. Então, amados, o que é isso? Nós estamos querendo que você seja livre, seja liberto, para que a sua vida comece a caminhar. De repente a sua vida financeira está travada, de repente a sua vida emocional está travada, de repente a sua vida espiritual está travada e você não sabe o caminho, você não sabe a direção, mas elas estão todas amarradas e emaranhadas no meio de tantas coisas que aconteceram no passado, mas o Espírito de Deus nesta tarde, através desta aula, Ele quer que você conheça a vontade de Deus, quer que você seja livre, amém? Que você seja abençoado e que você se desfaça de todo o laço do teu passado e prossiga, continue prosseguindo, que não deixe que estas coisas te amarrem e você deixe de prosperar. Portanto, livre para prosperar. E aí nós vamos estar falando um pouquinho agora do que é que nos amarra, porque para sermos livres, temos que entender que uma vez fomos presos. E o que é que nos prende? Portanto, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, o homem mais sábio, conforme a palavra de Deus nos diz. E ele deixou muitos ensinamentos aí para que a gente pudesse conhecer acerca de nós mesmos muitas vezes e também dos princípios que regem as coisas celestiais ou as coisas espirituais. E aí, Eclesiastes capítulo 3, ele diz o seguinte para nós: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou,
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Parece até coincidência, mas nós estamos nesse tempo agora, de afastar-se de abraçar. Não é mesmo? Essa pandemia aí nos pôs aí separados, aí, não podendo nem dar um abraço como deveria. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Então, ele fala a respeito de princípios, de tempo. Há tempo para todas as coisas. Tudo envolve um tempo, um momento. E ele começa dizendo para nós que existem momentos que a gente vai estar chorando mesmo. Existem momentos também que a gente vai estar sorrindo. Existem momentos que você vai passar por problemas, por dificuldades. Mas também existem momentos das bonanças, das bênçãos. Ninguém pode viver somente em um momento, porque Deus preparou todos os momentos para nossas vidas. Então, dizer que a nossa vida é um constante fracasso, dizer que nossas vidas nunca vai para frente, nunca vai prosperar, é declarar aquilo que o inimigo quer que nós estejamos declarando. Declarar derrota, declarar fracasso, declarar que não tem valor algum, declarar muitas coisas negativas. E como aprendemos nas aulas passadas, os nossos pensamentos, eles trazem à tona as coisas que muitas vezes nós pensamos. Você pensa num fracasso e começa a vivenciar o fracasso. De tanto você repetir uma coisa, você acaba entrando por ela. Então, até mesmo quando Jó sofreu o que ele sofreu e que ele passou o que passou, que creio que vocês conhecem a história de Jó, Jó, ele tem a seguinte frase: o mal que eu temia me sobreveio. Então era algo que já o preocupava, ele já tinha isso na sua mente, era algo que estava lá dentro. Em algum momento as coisas não vão dar certo, em algum momento eu vou sofrer, em algum momento as coisas não vão dar. Então o mal que Jó temia lhe sobreveio. Então olha só, lógico, havia um propósito de Deus em tudo aquilo, Deus foi glorificado através da vida de Jó e o diabo foi envergonhado, como todos conhecem, mas para você entender que já havia um pensamento na mente de Jó sobre uma vida de derrota, um momento de derrota, e o mal que ele imaginava lhe sobreveio. O mal que ele temia, as coisas que ele pensava, lhe sobreveio. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com como você fala, porque a Bíblia diz que as nossas palavras, elas têm um poder. No mundo espiritual, as nossas palavras têm um poder. Portanto, se você só declara que derrota, se você só declara fracasso, se você só declara miséria, esse mal vai acabar te acontecendo. Ah, mas Deus guarda. É lógico que Deus guarda, mas nós estamos dando uma certa legalidade para que o inimigo predomine em nossa mente e a nossa vida não prospere. E nós não podemos fazer isso. Deus, através da sua palavra, o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, ele foi muito claro através das cartas de Paulo, por exemplo, onde ele foi muito forte em dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, momentos da nossa vida são temporários. Nós não podemos viver no que é momento, no que é temporário. Portanto, quando a palavra de Deus fala que há tempo para tudo, há tempo para tudo. Você pode passar por um tempo difícil, mas você não pode permanecer no tempo difícil. Você pode passar um momento de tristeza, mas você não pode se entregar ao momento de tristeza. Tá me entendendo? Porque é o que a Bíblia diz. Momentos são diferentes de constantes. E olha só, aí o escritor do livro, ele dá algumas ideias sobre isso que eu achei interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque aquilo que nós conseguimos visualizar é o que conseguimos pela fé conquistar. Olha só o que ele diz. Que aquilo que conseguimos visualizar
é o que conseguimos pela fé conquistar. Então, se nós tivermos uma mente que visualiza as coisas de Deus como elas são realmente, que as coisas de Deus são maravilhosas, ela mostra para nós um grande amor de Deus por nós, ela mostra para nós coisas sobrenaturais da parte de Deus sobre a nossa vida. Então, se nós conseguimos montar na nossa visão espiritual este mundo espiritual que o Senhor promete, nós vamos alcançar ele. Mas, em compensação também, se nós mantemos os nossos olhos no que o mundo diz, certamente isso também vai trazer os seus reflexos. Nós temos visto aí, essa pandemia tem ensinado muitas pessoas acerca de algumas coisas, e a gente começa a ver o quanto isso tem afetado a parte emocional das pessoas. Porque a gente vê, né, no Facebook, vê na televisão, vê na internet, vê em alguns pontos as pessoas discutindo se deve ficar em casa, se não deve ficar em casa, se deve tomar cloroquina, se não deve tomar cloroquina, se a doença mata, se a doença não mata, se o isolamento social funciona, se não funciona. Então é uma constante de guerra de informações, e aí você pega as televisões todos os dias noticiando, olha, hoje morreu tantos, amanhã morreu mais tantos, depois de amanhã vai morrer mais tantos, e a perspectiva aí é que vai morrer mais não sei quantos, e aí a pessoa, se ela ficar focada nisso, olha o quanto de material negativo que ela coloca diante dos olhos dela. E aí, queridos, ela vai sofrer por antecipação. Ela sofre por antecipação. Diz uma pesquisa que cerca de 90% do que nós sofremos por ansiedade nunca vão acontecer. Então, olha, nós vivemos uma vida cheia de ansiedades, preocupados com coisas que podem acontecer a qualquer momento. E diz uma pesquisa que 90% do que aquilo que a gente imagina de negativo que vai acontecer na nossa vida, nem acontece. Sofremos por antecipação, sofremos porque escutamos falar. Então as pessoas se prendem escutando falar nos noticiários que está morrendo todo mundo. Aí a pessoa se coloca simplesmente numa fila. Bom, será que eu vou ser o próximo? E aí, queridos, quando fica doente, até a imunidade dela já está mais baixo. Porque cientificamente também está provado que uma pessoa triste e deprimida, ela tem a imunidade dela, que é a resistência imunológica quanto a doenças, ela tem essa imunidade baixa. Por quê? Porque ela é tão negativa que os anticorpos e a produção de serotonina que fazem com que a gente tenha sensações de alegria, de motivação, e que faz com que até mesmo o nosso corpo encontre resistências para certas doenças, ela abaixa. E aí a gente acaba ficando mais suscetível a uma gripe, e até mesmo não precisa nem ser o coronavírus, mas uma simples gripe pode levar uma pessoa à morte. Então muito cuidado com o que você coloca diante da sua mente ou diante dos seus olhos, com aquilo que você deixa alimentar o seu coração e o seu espírito. Falamos a respeito da nossa mente, o terreno que o diabo também quer plantar. Não é só Deus que planta nela, o diabo quer plantar todos os dias ali. E se ele conseguir plantar, querido, você está emaranhado, você está preso. Então cuidado, tá bom? Então vamos lá. Então, nós podemos, diante do texto que nós lemos em Eclesiastes, nós podemos compreender que há tempo específico para a vitória, tempo específico para crescimento e para as conquistas. E diante disso, será que haverá também um tempo para nós termos problemas? Diante disso, se existe tempo para tudo, será que existe um tempo para nós também termos problemas? Olha só. Sim, a resposta é sim. Mas pastor, a Bíblia fala que teria tempo que nós teríamos problemas? Tem. Por incrível que pareça, tem. Olha só, eu gostaria que você abrisse agora a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9. É impressionante.
São coisas que a gente vai aprendendo e que faz com que nós conheçamos melhor as coisas de Deus. Então, peraí. Eclesiastes, capítulo 9. Eu quero que você leia o versículo 12. Eclesiastes, capítulo 9, verso 12. Olha, presta atenção no que Salomão escreveu. Que também o homem não sabe o seu tempo, e assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no tempo mau, ou no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Queridos, o tempo mau, ele vai acontecer, e ele cai de repente. É de repente. Nós nunca sabemos o momento que isso pode acontecer. Eu digo isso porque o ano passado nós tivemos essa situação. O tempo mau chegou. Perdemos um filho. Né? A gente tem até que se acostumar com isso, porque falar perdemos um filho, o filho era do Senhor e o Senhor tomou para si de volta. Mas a dor da perca, ou a dor de não estar mais com ele aqui conosco, é algo terrível. Então, a gente não deseja isso para ninguém. Ninguém quer perder um ente querido, ou por mais que a gente saiba que ele está lá na glória e está num lugar muito melhor do que nós aqui hoje, que a salvação dele está garantida, mas nós, como pais, gostaríamos que ele estivesse aqui conosco. Então o dia mau chegou. O dia mau chegou para nós. Aconteceu. E foi muito rápido. Depois que meu filho, ele foi diagnosticado com um câncer, rapidamente veio o falecimento. Questão de 2 meses. Muito rápido. Não deu nem tempo da gente acostumar com a ideia de uma enfermidade. Então, amados, acontece. Acontece isso na área financeira. De repente, a pessoa está muito bem financeiramente e pode, num mau negócio que ela faz, perder o que ela tinha. Um dia, está lá trabalhando e, de repente, no final do turno, ele recebe uma cartinha amarela dizendo: olha, você passa no RH para nós fecharmos a sua conta, que você está demitido. O dia mau pode chegar para qualquer um. E a Bíblia, ela diz isso por quê? Porque acontece. Jesus disse isso. Não foi só Salomão. Olha só. Abram agora a palavra de Deus em João capítulo 16, verso 33. João 16, 33. Quero que você abra a palavra de Deus, enquanto eu vou procurando aqui também. João 16, 33. Presta atenção no que Jesus disse. Nós estamos falando que o dia mau pode chegar. E aí Jesus diz o seguinte: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Então Jesus, ele não prometeu somente mar de rosa para nós. Nós, como cristãos, amados, nós não somos seres especiais e imunes a problemas. Nós, como cristãos, não somos seres sobrenaturais que estão isentos a qualquer problema. Nunca nenhuma enfermidade vai nos atingir. Eu nunca vou entrar na falência, sempre vou ter prosperidade. Nada de mal me acontece, eu moro numa redoma de vidro, os anjos estão acampados. Tudo isso a gente acaba falando, mas Jesus foi muito claro. Eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições. E Jesus, ele fala também acerca de um homem
que está guardando a sua casa, porque se ele soubesse o dia que o ladrão viria, ele colocaria lá sentinelas para guardar a sua casa, mas ele não sabe. E ladrão não está dizendo que são coisas boas que viriam. Então, acontece. Pode acontecer com qualquer pessoa, amado. No mundo nós teríamos aflições. Porém, Jesus também disse, e aí é que entra a visão. Se você apenas ficar focado na parte no mundo tereis aflições, e você ficar, não, Jesus disse que eu vou ter aflição, Jesus disse que eu vou ter aflição, e ficar com aquilo focado na sua cabeça, se você ficar com esse foco na sua mente, você perde as duas referências, a anterior e a posterior, da mesma frase que Jesus está falando. Olha, eu estou dizendo estas coisas para você, para que em mim, Jesus disse, em mim vocês tenham paz. E também para que vocês tenham ânimo. Olha, quando chegar o dia mau, continuem animados, não se deixem abater por isso. Mantenham a fé, mantenham o ânimo. Porque eu venci o mundo. Então, Jesus ele está dizendo, olha, tenham paz em mim, se mantenham em paz no momento da dificuldade. Não se deixem destruir, porque o mal vem para destruir. As coisas que acontecem muitas vezes negativas em nossa vida, elas tentam nos derrubar e nos colocar no chão e não querem que nunca mais a gente se levante. Mas, queridos, a palavra de Deus fala, olha, no dia mau, continuem tendo paz. Porque a paz que eu dou, ela é diferente daquilo que o mundo oferece. Então, nós temos que olhar para cima, olhar além do problema. Porque se você ficar focado no problema, você só vai viver no problema. Mas Jesus disse, em mim vocês tenham paz, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá vendo? Então, mas muitas pessoas só conseguem ficar no meio da frase. Só no meio da aflição. Não conseguem enxergar a paz que Jesus oferece e não conseguem, porque não enxergam a paz, não conseguem ter bom ânimo. E aí o desânimo leva à depressão, à angústia, à perca da fé e até mesmo à morte. Quantas pessoas que se suicidam porque não conseguem sair da aflição, porque não conseguem entender que o Senhor mantém a paz dele sobre nós, mesmo no momento da aflição. E que ele diz, tenham bom ânimo, se mantenham firmes. Olha só. Então, queridos, o texto fala que não conhecemos o tempo e isso pode se tornar um grande problema. Por nós não sabermos quando vem a dificuldade, isso pode ser um problema para nós. Porque a gente não se preparou para isso. A gente não prepara a nossa mente para saber, bom, em algum momento pode ter alguma coisa, mas eu tenho que me manter em paz. Eu tenho que me manter na fé. Então, querido, quando a gente entende isso, a gente começa a nos preparar para que, ainda que venha acontecer alguma coisa, saber que Deus está no controle. Nada, absolutamente nada na vida daquele que teme a Deus é por acaso. Deus está no controle de tudo. O maior laço que o homem pode cair é quando o dia mau chega. Esta é uma revelação que trará libertação em sua vida e o levará a alcançar vitórias que ainda não conseguiu conquistar. Eu ouvi uma mensagem ontem e antes de ontem, eu ouvi ela 3 vezes porque eu queria entender melhor o que a pastora estava ensinando e eu achei muito profundo. Ela fala de tesouros escondidos no meio das dificuldades. Tesouros escondidos no meio dos problemas. E é interessante porque a Bíblia fala a respeito disso, que Deus tem tesouros escondidos para nós. E quando a Bíblia fala de tesouros escondidos, preste atenção, se é tesouro,
não está visível. Por isso é um tesouro. Quando você assiste um filme ou vê algum documentário, como foram descobertos tesouros, eles nunca estavam numa prateleira de um supermercado. Eles sempre estavam em cavernas escuras, eles sempre estavam no fundo de um mar, eles sempre estavam em algum lugar de difícil acesso, e que poucos encontravam. Você não encontra tesouros pelas ruas aí facilmente, não. Normalmente eles estão escondidos. Assim, porque da mesma forma, o Senhor fala que nós estaríamos recebendo, Ele nos daria tesouros escondidos. Então, para que você descubra os tesouros que Deus tem para você, é necessário você mergulhar no mais profundo de Deus. Os tesouros não estão na superfície, os tesouros estão na profundidade, os tesouros estão escondidos. É necessário você cavar, é necessário muitas vezes você entrar por uma caverna escura, é um lugar abafado, é um lugar difícil, é um lugar em que você tem que se esforçar para encontrar. Então, amados, muitas vezes a gente tira tesouros no meio das dificuldades. É daí, do meio da dificuldade, que você tem que mostrar a sua fé. Jó aprendeu isso. Jó entendeu isso. E pôde dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. E já temia, Jó temia Deus, porque ele ouvia falar de Deus. Mas agora, os meus olhos te veem. É de contigo andar, Senhor. É por estar com o Senhor. É por falar com o Senhor. Então, Jó passou por um momento de dificuldade. Jó perdeu filhos. Jó perdeu riquezas. Jó perdeu praticamente tudo. Perdeu saúde. Mas ele não perdeu a fé. E ele pôde dizer para a mulher que falou: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele pôde dizer: mulher, você fala como uma louca, porque ainda que a minha pele se apegue aos meus ossos, todavia eu verei o meu Redentor. Olha só, isso é fé, querido. É saber que Deus está no controle de tudo. E se algo aconteceu, algum propósito havia naquilo. E Jó, da dificuldade, ele recebeu os tesouros de Deus. Pois Jó recebeu em dobro tudo o que ele tinha. Tudo. Jó teve outros filhos, Jó teve prosperidade financeira. Lógico que um filho não substitui o outro, mas traz uma nova alegria. Traz uma tranquilidade. E eu digo isso, queridos, porque assim, apesar de não estar mais com meu filho Tiago, mas as minhas netas e o meu neto me alegram. Os meus filhos que estão comigo me alegram. Então, saber que nós muitas vezes passamos por algumas dificuldades, mas Deus supre depois de uma forma sobrenatural e especial, nos devolvendo algo em dobro. Mas eu não podia perder a fé, porque se eu estivesse lá enfiado no buraco ainda, e continuasse enfiado no buraco ainda, eu nunca veria o melhor que Deus tem para nós. E se está no plano de Deus ter levado, glória a Deus por isso. Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei, eu sou limitado, mas Ele sabe. Então, amados, é assim. Tenha paz quando tiver aflição. Tenha bom ânimo quando tiver aflição. Porque da mesma forma que Jesus venceu, Ele venceu por nós e para nós. Ele venceu por nós e para nós. Amém? Olha só. O que acontece com os filhos do homem no mau tempo? Há pessoas que se perguntam por que não prosperam, por que não são abençoadas, por que suas vidas e ministérios não andam, não vão para frente, por que suas finanças não crescem, por que sua vida profissional não anda. Muitos motivos cooperam para tudo isso, mas o maior deles é que existe o mau tempo. E o tempo que se entra em uma crise... existe um tempo que se entra numa crise conjugal, o tempo em que se atravessa com a falta de dinheiro,
quando chega o desemprego ou o fim da carreira, o tempo da falência, a morte de uma pessoa muito especial, enfim, o tempo ruim. E a Bíblia diz que o homem passará por aflições no mundo, e isso acontecerá na vida de qualquer um. Mas nós não podemos ficar no mau tempo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, não se prenda ao mau tempo. Não se prenda ao momento. Existem pessoas que não conseguem prosperar e sair dali porque elas se prenderam, elas ficou ali, não sai, não quer sair. Ela não quer mais sair dali. Tudo que envolve a vida dela é só pensar, e pensar no momento difícil, no mau tempo. Aí ela não consegue mais arriscar para novos negócios, porque ela vai dizer, não, mas eu já fracassei uma vez, eu posso fracassar de novo. Ah, não deu certo hoje, também não vai dar certo amanhã. Ah, eu fiquei doente por causa disso, então amanhã talvez eu fique doente por causa daquilo. Assim, queridos, olha, eu vou dizer isso também por experiência. Quando eu fui diagnosticado há muito tempo atrás com um câncer, eu fiquei preocupado com aquilo. Porque todas as vezes que você recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que vem à memória é o câncer mata. É isso que vem. Então, se eu me deixasse levar e me deixasse dominar por isso, talvez eu não estaria aqui dando essa aula para vocês. Mas o Espírito Santo é Ele que nos coloca e Ele nos coloca de tal forma a entender, e quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente busca ao Senhor, Ele traz a paz. Porque às vezes a gente não procura em Deus, recebe o diagnóstico e já fica com aquilo. Deixa bater na cabeça. E se esquece do que Jesus disse. Ei, tenha paz. Ei, fica tranquilo. Ei, a sua vida está nas minhas mãos. A gente escuta muitos louvores dizendo que o diagnóstico do médico não é a última palavra. Que a última palavra vem do Senhor, como diz a Bíblia. A última palavra é do Senhor. A última palavra não são dos médicos, a última palavra não é do seu gerente de banco, a última palavra não é do seu patrão no trabalho, a última palavra é do Senhor. Nós costumamos dizer o seguinte, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, se a porta foi fechada, é porque Deus permitiu que ela fosse fechada. E aí, amados, não é porque ela foi fechada que ela vai permanecer fechada. Deus, no momento certo, vai abrir a porta e Deus vai te abençoar. Quando eu saí da última empresa, eu já aposentado com 40 e poucos anos, 49 anos de idade, 50 quase, eu já estava aposentado, trabalhei desde os meus 14 anos. Mas você entra numa determinada idade que começa a ficar difícil arrumar emprego. E aí, amados, eu imaginava que não ia dar certo, que, poxa, acho que não vai dar, e não sei o quê. Mandava currículo para um lado, mandava currículo para o outro, e nada, e a porta fechada, e a gente preocupado, né, o que vai acontecer, e não sei o quê e tal. Mas, ao mesmo tempo, confiantes em Deus, que no momento certo as coisas iriam acontecer. E por coincidência, quando aconteceram, foi para que Deus me trouxesse para cá, trouxesse a minha esposa para cá, trouxesse os meus filhos para cá. E aqui estamos, para que a gente possa aprender junto, aqui para Paraíba. Saímos de São Paulo para vir trabalhar aqui, tão longe, né? Tão longe. Mas por quê? Plano de Deus. Tudo existe um propósito. Tudo existe um plano. Talvez se eu tivesse ficado em São Paulo, eu não estaria dando essa aula aqui e alcançando vidas. E eu sei que Deus vai falar ao teu coração. Então, queridos, é assim que funciona o reino de Deus. Mas, se eu ficasse naquilo, não vai dar certo, ninguém nunca vai me contratar, eu sou um miserável, e não sei o quê, porque eu já estou velho, porque não sei o quê, e bababá, e para lá, e assim a gente... Querido, é o dia mau que a gente não quer deixar sair. Quando a gente começa a limpar a casa,
Você começa a varrer, você fala, puxa, quanta sujeira que apareceu. E se você deixar ela ali, ela vai acumular mais ainda. Então você começa a varrer a casa e vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Vai tirando a sujeira. Quando chega no final, você pega a capazinha, aquele monte de lixo. Por quê? Coisa que ajunta. Porque a gente nunca... Tem pessoas que até têm o hábito de varrer todo dia. Mas tem pessoas que varrem um dia sim, um dia não. Né? E aí de um dia para o outro parece que não, mas juntou alguma coisa. E aí, se a gente não tirar a sujeira que fica juntando na nossa mente, a casa vai estar sempre suja. E a gente nunca vai conseguir enxergar a limpeza que o Senhor tem. E por incrível que pareça, o Espírito Santo ele é perfeccionista, porque ele não somente varre, mas depois ele vem com aquele pano e limpa, para tirar as últimas sujeirinhas. Então deixe que o Espírito limpe a sua vida. Deixe que ele limpe a nossa mente de todo mal que já passamos, porque o mal quer ficar ali nos atormentando, pesando na nossa alma, mas o Senhor quer te libertar através dessa lição, tá bom? Então olha só. O escritor ele continua dizendo para nós o seguinte, que toda imagem criada na mente gera dentro de nós um sentimento. E tudo aquilo que os nossos olhos veem gera um sentimento que cria um ambiente. Então, aquele tempo de crise, aquele tempo de problema e dificuldades transforma qualquer ambiente em total desânimo, cansaço, tristeza e aflição. O ambiente criado em nossa mente, ele é contagiante. Você já conversou com uma pessoa desanimada? Se você não estiver estruturado, você vai ficar desanimado igual ela. É assim que acaba funcionando. E aí um começa a contagiar o outro. E aí, de repente, aquilo que era para ser uma festa vira um velório. Você entendeu? Então, aquilo que a gente cria em nossa mente vai contagiar o nosso redor. Então, amados, nós temos que criar um ambiente saudável. Certa vez a palavra disse, exatamente eu não me lembro, mas se você pode depois procurar o texto certinho para saber. Mas a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Por que a palavra de Deus diz isso? Diga ao fraco, eu sou forte. Porque senão, querido, se você ficar falando, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, você é fraco. E vai contagiar outros também. Portanto, diga ao fraco, eu sou forte. Porque nós não somos fortes em nós mesmos, nós somos fortes no Senhor. É Ele que nos fortalece. Tem uma outra situação de uma viúva que perdeu o filho. E aí, esse filho era um filho que foi uma bênção. Ela estava orando, pedindo a Deus um filho. De repente o profeta chega para ela e fala, olha, você vai ter um filho. Vou te dar um filho, eu sei que você está aí. E eu vou te dar um filho. Deus vai abençoar você e você vai ter um filho. O Senhor abençoou aquela mulher e ela teve um filho. E esse filho cresceu, mas de repente esse filho ficou doente e morreu. Aí essa mulher lembrou do profeta e ela saiu atrás do profeta. E ela encontrava pessoas, e aí, como que tá? Tá tudo bem? Vai tudo bem, com o filho morto. Mas vai tudo bem, tá tudo bem. Ela não falou ao contrário disso, ela falava que estava tudo bem mesmo tendo um filho morto. Porque ela só foi falar do seu problema para quem podia resolver. Ela foi falar do problema dela para quem poderia dar ou devolver a vida do filho. E ela fala para o profeta, por acaso eu te pedi filho? Não, você falou que eu seria abençoada com o filho, mas eu não te pedi. Então já que você orou e Deus me deu esse filho, então vai lá agora e traz ele de volta à vida. Bem curto e grosso. E assim o profeta falou, não, mas vou falar leva isso, ou vai lá. Não, vai lá você, vamos lá. Aí o profeta foi, orou sobre aquele filho e ele voltou a ter vida. E aí o profeta pegou e devolveu o filho vivo para a mulher. Mas essa mulher foi sábia, ela não saiu espalhando más notícias por aí. Ela não saiu contando os seus problemas e deixando o ambiente à sua volta contaminado. Não, pelo contrário. Quando perguntaram para ela se estava tudo bem, ela falou que estava tudo bem.
Ela não saiu aí pregando derrota, ela saiu pregando vitória. Então, amados, assim como essa mulher que teve um dia mau, mas pegou daquele dia mau e fez algo bom, transformou algo bom, saiu, não, tá tudo bem, eu vou atrás de quem resolve. E vamos lá. Assim também, amados, não seja uma pessoa que contamina o ambiente que você está com coisas ruins. Contamine com coisas boas. E passe para Deus, aquele que pode resolver e te tirar de uma situação difícil. Fale com pessoas que são de confiança, que podem te ajudar a sair do buraco, para que o ambiente à sua volta seja um ambiente saudável. Na sua casa, queridos, faça isso. Declare a vitória sobre os seus filhos, declare a vitória sobre o seu esposo ou sua esposa, declare a vitória sobre o seu emprego, declare coisas boas para que elas aconteçam. Não estou falando de pensamento positivo, isso é coisa que o mundo ensina. Não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando em declarar a palavra de Deus, porque não são os nossos pensamentos que fazem o poder acontecer, mas é a palavra de Deus que está em nosso coração, em nossa mente. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então a palavra está junto de você, no teu coração, na tua mente, na tua alma. E quando você tem isso, amados, quando vem o dia mau, você não deixa que esse dia mau permaneça por muito tempo. Porque ele vai passar em nome de Jesus. Você sabe que o dia mau passa, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, não permaneça nisso. Continue crendo que o dia mau vai passar. Visualize o ambiente à sua volta. E como nós falamos, aquilo que nós conseguimos visualizar é o que nós vamos conquistar. Aquilo que nós conseguimos visualizar pela fé é o que nós vamos conquistar. Tá bom? Espero que você tenha compreendido essa lição desta tarde e que, se ficou dúvidas, compartilhe conosco. Vamos estar com muito amor falando com você e tirando as suas dúvidas. Tá bom? Feche os seus olhos agora. Nós vamos estar orando. Peraí, antes de nós orarmos, eu quero ler um versículo aqui com você. Olha só, Jeremias 29, 11. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 29, 11. O Senhor falando, amado. Presta atenção. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja. Preste atenção no que o Espírito está falando nesta tarde. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus para você são de bênção. Quando vier o dia mau, lembre-se disso. Os pensamentos de Deus sobre vós são pensamentos de paz. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Jeremias 29, 11. Agora sim, feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nesta tarde, Senhor, visita cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo essa aula e até mesmo aqueles que ainda não assistiram. Visita-os, ó Deus, porque talvez estejam, Senhor, com seus corações atribulados, porque estão passando por um momento difícil em suas vidas, talvez uma crise conjugal, talvez um problema financeiro, talvez uma enfermidade ou perderam algum ente querido. Pai, neste momento, Senhor, que eles possam, ó Deus, entender que mesmo que o dia mau tenha chegado,
ele não vai permanecer em suas vidas. Portanto, ó Deus, assim como disse Jesus, que nele nós tivéssemos paz. Porque, ó Deus, o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. Portanto, que nós venhamos a conhecer ao Senhor cada dia mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque a sua vontade para as nossas vidas, Pai, sabemos que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ainda que no momento da dificuldade que nós estejamos passando, nós não estejamos entendendo o porquê de alguma coisa, Pai. Sabemos, ó Deus, que no meio das aflições podemos encontrar tesouros escondidos. E para encontrá-los, é necessário que pela fé nós estejamos mergulhando cada dia mais no Senhor, nos aprofundando na Tua palavra, nos aprofundando em Te conhecer. Sim, ó Deus, porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Portanto, Pai, sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Te agradeço, Senhor, por esta tarde abençoada, por esta palavra que o Senhor nos trouxe nessa escola bíblica da Quadrangular. Senhor Deus, e que os nossos irmãos que estiverem nos ouvindo possam ser, Pai, grandemente abençoados, com toda sorte de bênção. Deus abençoe vocês, amados. Amo vocês em Cristo Jesus. Você que ainda, de repente, está nos ouvindo e não conhece, nossa igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro de Mangabeira, ela fica próximo a Ailton Souto Maior, ela fica na principal ali do Mangabeira, né, a principal saída de Mangabeira ali, que vai para o lado da Praça do Coqueiral, mas nós estamos no lado oposto, bem no comecinho ali, tá bom? Então faça-nos uma visita, nossos cultos são de domingo e de quarta-feira, os cultos oficiais, todo domingo às 18 horas e às quartas-feiras às 19h30. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo final de semana, amamos vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz.